Olá, futuro bombeiro, beleza? Nessa reta final de preparação para o concurso dos bombeiros de Minas, a prova já está chegando, eu separei para você 5 questões que foram feitas pela Fundep para você treinar. Bacana demais, né? Para você ver todo o material dos bombeiros de Minas que está disponível aqui no canal, é só você acessar esse link que vai aparecer aqui agora, ok? Esse vídeo então é um vídeo de reta final para você revisar alguns conceitos e eu separei questões dos temas que têm sido recorrentemente cobrados nas últimas provas dos bombeiros, né? Então vamos combinar o seguinte, pausa o vídeo a cada uma das questões e tenta resolver a questão antes de você ver o modo como eu resolvi. Pode ser assim? Assim você vai se preparar ainda mais para quando chegar lá na hora da sua prova, fazer uma prova mais tranquilamente. Pode ser? Combinado? Fechou? Vamos então às 5 questões. Essa primeira questão é bem tranquila, é uma questão de números e esse tema sempre tem caído na prova. Na multiplicação R8 vezes 2S igual a 1700, as letras R e S representam algarismos diferentes de 1 a 9. Então, R e S são, nessa ordem, iguais a quanto? Bom, então o problema disse para a gente que ao multiplicar 2S por R8, o resultado dá 1700. Bom, nessa multiplicação, então, a gente sempre começa multiplicando da direita, né? Primeiro o número da direita, depois o número da esquerda. Se eu fizer S vezes 8, o resultado vai ser um número que vai terminar em zero. Então, para a gente descobrir o valor de S, a gente tem que pensar em um número que, multiplicado por 8, fornece um resultado que termina em zero. Que número que, multiplicado por 8, fornece um resultado com zero no final? É o 5, né? De 1 a 9, se você multiplicar 5 por 8, o resultado vai ser 40. 40 tem o zero no final. Todos os outros números não fornecem resultado que termina em zero, né? 1 vezes 8 dá 8, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32, 6 vezes 8, 48, 7 vezes 8, 56 e 8 vezes 8, 64, 9 vezes 8, 72. Ou seja, só o 5 fornece um resultado que termina em zero. Então, S é igual a 5. Se você descobriu o valor de S, agora é moleza descobrir o valor de R, né? Como que você faz? Você sabe que se o S vale 5, esse número aqui é o 25. Então, para descobrir quanto vale R8, para descobrir o valor de R, basta a gente dividir o resultado da multiplicação pelo 25, dividir 1.700 por 25. Ao dividir 1.700 por 25, a gente vai chegar nesse número aqui. Então, vamos fazer essa divisão? 1.700 dividido por 25. Você pode fazer a divisão tradicional. Aqui no vídeo, eu optei por fazer com fração, né? Trabalhando com simplificação de fração, porque aí você pode treinar a simplificação de fração. Os dois números são divisíveis por 5, consegue ver? Tanto o numerador quanto o denominador terminam em 0 ou 5. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, vamos dividir os dois por 5. 25 dividido por 5 dá 5, né? E 1.700 dividido por 5 faz por partes. 17 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15 para 17 sobra 2, né? Então, vou ter 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Tem mais um zero, coloca ele aqui, 340. Agora, é só fazer 340 dividido por 5. 34 dividido por 5 vai dar 6, né? 6 vezes 5, 30, sobra 4. 40 dividido por 5 dá 8. 68. Então, o número R8 nada mais é que 68. Sendo assim, o R vale 6. Ou seja, o S vale 5 e o R vale 6. Essa seria a resposta dessa questão. Bem tranquila, né? Questão de aquecimento para você treinar. Achou tranquila também? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua impressão sobre essas questões desse vídeo, pode ser? Diga aí qual que você achou mais difícil, mais fácil, para a gente ver qual que é a maior dificuldade dos alunos no geral. Eu já tenho uma ideia do que vocês vão falar, mas deixa aí nos comentários para ver se eu acerto mesmo. Vamos para a segunda questão? Se curtir o vídeo, larga o joinha, né? Combinado?
Segunda questão. Essa é um pouquinho mais difícil, olha só. Com 12 fiscais, deve-se fazer um grupo de trabalho com 3 deles. Como esse grupo deverá ter um coordenador, que pode ser qualquer um deles, o número de maneiras distintas possíveis de se fazer esse grupo é qual? Com esse enunciado, você já tem uma pista como que você resolve essa questão? É usando análise combinatória, concorda? Você tem 12 fiscais e tem que dividir esses 12 fiscais em 3 postos, sendo que dentro desses postos existe um coordenador e 2 fiscais. Se a gente pensar então que a primeira vaga vai ser do coordenador, quantas opções existem para ocupar a vaga do coordenador? Se existem 12 fiscais, existem 12 possibilidades de coordenadores, concorda? Então, para coordenador, existem 12 possibilidades. Se existem 12 possibilidades para o coordenador e a gente já então escolheu um dos fiscais como coordenador, quantos fiscais vão sobrar para ocupar as 2 outras vagas? Vão sobrar, se eu escolhi um coordenador, tinha 12, sobram 11 fiscais. Então, eu tenho que organizar esses 11 fiscais nas 2 outras vagas da equipe de trabalho. A ordem que esses fiscais vão ser colocados aqui na equipe altera? Se eu colocar esse F1 aqui e o coordenador aqui, isso faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma, né? Então, quando a ordem dos elementos não é importante, a gente usa arranjo ou combinação. A gente usa combinação. A gente vai fazer, então, a combinação desses 11 fiscais de 2 em 2, né? Escolhido o coordenador, restam 11 fiscais para 2 vagas. A gente vai, então, combinar esses 11 fiscais de 2 em 2. Como que a gente faz a combinação de 11 elementos organizados de 2 em 2? A gente faz 11 fatorial e divide por 2 fatorial vezes 11 menos 2 fatorial. Lembra disso? Combinação de n elementos organizados de p em p é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Fatorial de 11 é 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 até chegar lá no 1. Só que aqui eu parei no 9 fatorial. Por quê? Porque no denominador eu vou ter 9 fatorial também, né? 11 menos 2 dá 9. Tem o fatorial do lado de fora, então vai ser 9 fatorial, ok? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Como eu tenho só multiplicação e divisão, eu posso simplificar esse 9 fatorial com esse 9 fatorial, né? Vou dividir 9 fatorial por 9 fatorial, vai dar 1. Esse 10 eu posso dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, então vai sobrar 11 vezes 5. 11 vezes 5 dá 55. Existem 55 combinações possíveis para organizar 11 fiscais nessas 2 vagas. Então, agora, para a gente descobrir o número total de maneiras de organizar essas pessoas, basta eu multiplicar essas 12 possibilidades por essas 55 possibilidades, né? O total de possibilidades vai ser 12 vezes 55. 12 vezes 55 dá 660 possibilidades. Essa seria a resposta dessa questão. Existem outras formas de resolver essa questão. Se você preferir resolver de outra forma, não tem problema. Você tem que resolver da forma que você achar mais fácil, ok? Muita gente nesse concurso aqui teve dificuldade nessa questão. E você? O que você achou dessa questão? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem questão para você treinar, tá? Então vai ter questão de números, de análise combinatória e dos outros temas relacionados às questões desse vídeo. Só você abrir a descrição do vídeo, combinado? Vamos para a terceira questão? Bora lá! Em um sistema, a temperatura T, dada em graus Celsius, varia em função do tempo T de funcionamento dado em horas, podendo ser modelado pela expressão T é igual a 20 mais 2 vezes o seno de T. O tempo em horas necessário para se atingir pela primeira vez a temperatura de 21 graus Celsius, considerando π igual a 3, é quanto? Nessa questão eu
deixei as alternativas de resposta aqui e eu quero que você tente resolver. Uma questão envolvendo seno, né? Isso gera um pouco de confusão nos alunos. Como que você resolve essa questão? Tem ideia? Bom, ele quer saber o T minúsculo, né? Quando a temperatura é de 21 graus. Então, onde tiver o T grande, a temperatura, a gente vai substituir por 21 graus. Dada a função original, a temperatura vai ser 21. Onde tiver T, eu coloco 21. Então, 21 é igual a 20 mais 2 vezes o seno de T. Ok? Tranquilo até aqui, né? Pego esse 20 que está positivo, ao passar para o lado de cá, ele vai passar negativo, né? 21 menos 20 dá 1. 1 é igual a 2 seno de T. Pego esse 2 que está multiplicando o seno de T, ao passar para o lado de cá, ele vai passar com a operação invertida, vai passar dividindo. Então, eu tenho meio é igual a seno de T. O seno de qual ângulo é igual a meio? Você sabe de cor? Se sabe, ótimo, né? Se você não sabe, quando chegar na sua prova, você vai construir a tabela do seno e do cosseno dos 3 ângulos que são mais cobrados. Seno, cosseno de 30, 45 e 60 graus. Sabe construir a tabela? É bem tranquilo. Você vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca a raiz quadrada em tudo. Raiz de 1 vai ser 1. Então, você vai ficar com raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E divide tudo por 2. Pronto, está feita a sua tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz em tudo e divide tudo por 2. Está feita a tabela. Seno, então, de qual ângulo dá meio? É o seno de 30 graus. Sendo assim, o ângulo T vale 30 graus. Beleza, então eu descobri que o T vale 30 graus. Só que você chega lá nas opções de resposta e não tem nada a ver com 30 graus. E aí, como é que você sai dessa? Bom, ele deu uma dica para a gente considerar π igual a 3. Para a gente poder considerar π igual a 3, precisa ter π aqui na resposta. Então, se a gente transformar esses graus Celsius em radianos, a gente vai ter π na resposta, concorda? Porque em radianos, o ângulo π, a gente sabe que vale 180 graus. Para a gente descobrir, então, quanto é 30 graus Celsius em radianos, basta fazer uma regra de 3, né? π vale 180 graus, x vai valer 30 graus. Então, eu vou ter 180x é igual a 30π, x vai ser 30π dividido por 180. Simplifica esse 0 com esse 0, vai sobrar 3 sobre 18. Posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. 3 dividido por 3 dá 1, vai sobrar então só π. 18 dividido por 3 dá 6. Então, a gente vai ter π sobre 6. Só que o problema mandou a gente considerar π como sendo 3. Então, onde tiver π, você vai colocar 3. Você vai ficar com 3 dividido por 6. 3 dividido por 6 dá 1 sobre 2, dá meio. Sendo assim, o tempo t de funcionamento vai ser 0,5, meia hora. Essa seria a resposta dessa questão. Essa questão bem diferente, né? Porque ele manda a gente considerar π como sendo 3. Você tinha que ficar ligado nessa dica do enunciado. Fazer essa primeira parte aqui, ou até chegar aqui em 30 graus, era tranquilo. Talvez muita gente, ao chegar aqui, seno de t igual a meio, deu meio, já ia marcar meio, ia acertar a questão na sorte, né? Mas você tinha que considerar esse raciocínio final aqui, levando em conta, transformando os graus Celsius em radianos e depois considerando π igual a 3 para chegar na resposta. Coincidentemente, esse resultado foi igual a esse aqui, aí ajudou, né? Pode ter ajudado muita gente. O que você achou dessa questão? Tranquila ou um pouquinho mais difícil? Um pouquinho mais difícil, né? Vamos para a quarta questão? Vamos lá. Para efeito de apuração nas eleições brasileiras, os votos são classificados em válidos, nulos e em branco. O senador FHC
obteve 54,3% dos votos válidos e por isso foi eleito presidente da República. Houve 9,5% de votos nulos e 9,2% de votos em branco. Assinale a alternativa que determina o percentual dos eleitores que votaram no candidato vencedor da disputa presidencial do total dos que compareceram às urnas. Ou seja, o problema deu para a gente o percentual dos votos válidos, mas ele quer saber qual é o percentual que o candidato obteve em relação ao total de votos. Para resolver essa questão, você tinha que ficar ligado que os votos válidos correspondem ao total de votos menos os votos brancos e os votos nulos, ok? Voto válido é igual ao total de votos menos brancos e nulos. Sendo assim, se ele está tratando de porcentagem, e ele deu para a gente os nulos e brancos em porcentagem, a gente vai considerar o total como sendo 100%, para a gente descobrir qual é a porcentagem dos votos válidos. Então, a gente vai ter votos válidos, vai ser igual ao total de votos, 100%, menos os brancos, 9,2%, menos os nulos, 9,5%. Fazendo essa subtração, a gente vai chegar em 81,3%. A quantidade de votos válidos foi de 81,3%. Ora, esse candidato obteve 54,3% dos votos válidos. Para a gente descobrir, então, o percentual de votos que ele obteve em relação ao total de votos, basta a gente fazer 54,3% desses votos válidos aqui, ok? Então, ele obteve 54,3% dos 81,3% dos votos. Entendido? Que são os votos válidos que a gente calculou. Então, o que você tem que fazer para resolver essa questão é calcular essa porcentagem. Aqui eu fiz usando o número decimal. Se você quiser usar fração, pode. Você tem que fazer do jeito que você acha mais fácil. Entendido? 54,3% é a mesma coisa que 54,3 dividido por 100, ou 54,3 sobre 100. Ao efetuar essa divisão, você chega em 0,543. O de porcentagem de alguma coisa, o de você substitui sempre por uma multiplicação. 81,3% é a mesma coisa que 0,813, ok? Fazendo essa multiplicação, você chega em 0,441. 0,441 é a mesma coisa que 44,1%. Basta você multiplicar esse número decimal por 100 para chegar na porcentagem. Sendo assim, os 54,3% dos votos válidos corresponderam, na verdade, a 44,1% do total de votos de quem compareceu às urnas. Essa seria a resposta dessa questão. Tranquilinho? Questão de porcentagem. Não era tão difícil, não, né? O que você achou? Vamos agora, então, para a última questão, que é uma questão danada. Uma sala quadrada foi ladrilhada com pisos de cerâmica em formato de hexágonos regulares, cujos lados medem 1,2 metros. Está aqui na figura. Durante o processo de colocação dos pisos, foram gastos 19 pisos que foram cortados conforme a área da sala, né? De acordo com essa figura aqui. Despreze o espaço entre as cerâmicas e o espaço entre as cerâmicas e a parede. Sendo T o perímetro da sala, determine o valor de T vezes raiz de 2 em metros. Bom, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão. Depois você volta aqui. Combinado? Vamos lá, então. Primeira coisa, ele forrou aqui a sala com hexágonos regulares. O que você pode fazer com um hexágono? Com um hexágono, a gente pode dividir um hexágono, se ele é um hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, nesse hexágono aqui de lado A, a gente vai ter 6 triângulos equiláteros de lado A. Observe, então,
porque a distância de um vértice até o vértice do lado oposto do hexágono equivale a 1A mais outro A, equivale a 2A, ou seja, a distância de um vértice ao outro no hexágono vale 2 vezes o lado do hexágono. Você já tinha parado para observar isso? Por que que essa observação é importante? Note o desenho aqui, ó. Este quadrado foi colocado sobre essa malha de hexágonos, sendo que essa ponta do quadrado está exatamente sobre o vértice do último hexágono aqui, enquanto que a outra ponta está sobre o outro vértice. Então, a gente pode conseguir calcular o valor da diagonal do quadrado utilizando essa propriedade. Olha só, então se eu sei que de um vértice ao outro, a distância de um vértice ao outro do hexágono regular é 2 vezes o lado do hexágono, eu sei que de vértice a vértice é 2 vezes o lado, e o lado mede 1,2 metros, essa distância de vértice a vértice vai ser 2 vezes 1,2. 2 vezes 1,2 dá 2,4 metros, ok? Então, a distância de um vértice ao outro do hexágono mede 2,4 metros. Aí, voltando aqui no desenho, traça a diagonal desse quadrado. Observe que a diagonal começa aqui, de um vértice do hexágono até o outro vértice do hexágono. Quanto mede essa pequena distância? Mede os 2,4 que a gente calculou, né? Aqui, ó, eu tenho a distância indo de um vértice até o outro também. Então, essa distância também mede 2,4 metros. Por fim, eu tenho outra parte dessa diagonal que vai de um vértice até o outro do hexágono, que também mede 2,4. Ficou faltando saber essa distância e essa distância, mas essas duas distâncias são fáceis, porque essa distância aqui corresponde a um lado do hexágono. Consegue visualizar? Olha o hexágono aqui, ó, vem daqui, aqui, aqui, daqui até aqui. Então, esse pedacinho aqui mede 1,2 metros, que é o lado do hexágono. Esse outro pedacinho também mede 1,2 metros, ok? Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? O que eu fiz até agora? Descobri que a distância de um vértice ao outro em um hexágono regular corresponde a 2 vezes o lado. Calculei qual é essa distância, 2,4, e aí agora descobri a medida da diagonal do quadrado, né? Como que faz para descobrir a medida dessa diagonal do quadrado? Basta somar essas distâncias. A diagonal vai ser 2,4 mais 1,2 mais 2,4 mais 1,2 mais 2,4, que dá 9,6 metros. Se você sabe a diagonal do quadrado, você consegue descobrir o lado do quadrado. Por quê? Porque a diagonal do quadrado é L vezes raiz de 2. Se você não decorou essa fórmula, não desespere. Você pode fazer aqui, ó, um teorema de Pitágoras. Você tem um triângulo retângulo, sabe a hipotenusa, os lados são iguais. Aí você descobre o valor do lado, ok? Você vai chegar em L raiz de 2 da mesma forma. Então, a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Eu sei que a diagonal vale 9,6. Então, onde tiver diagonal, vou colocar 9,6. 9,6 é igual a L vezes raiz de 2. Pego a raiz de 2, está multiplicando, passo para o lado de cá, ela vai passar dividindo. Então, vou ficar com 9,6 sobre raiz de 2 é igual ao lado deste quadrado. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Espero que sim, hein? Bom, não se afobe, não precisa racionalizar. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco por que não precisa racionalizar agora. Ele quer saber qual é o valor de t vezes raiz de 2, sendo que t é o perímetro da sala, ou seja, t é o perímetro do quadrado. Como a gente calcula o perímetro do quadrado? Basta somar os lados do quadrado, ou seja, a gente vai fazer 4 vezes o lado do quadrado, 4 vezes isso aqui. Então, t, que é o perímetro do quadrado, é igual a 4 vezes o lado do quadrado, 9,6 sobre raiz de 2. 4 vezes 9,6 dá 38,4. 38,4 sobre raiz de 2.
Vou racionalizar agora? Não. Por quê? O problema quer saber quanto vale t vezes raiz de 2. Eu descobri que t é isso aqui. Então, eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar por raiz de 2. Então, eu vou ter t raiz de 2 vai ser o valor de t, 38,4 sobre raiz de 2, vezes raiz de 2. O que eu posso fazer agora? Posso simplificar esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1, né? Então, eu vou ter 38,4 vezes 1. 38,4 vezes 1 dá 38,4, ok? Então, t raiz de 2 é igual a 38,4 metros. Essa seria a resposta dessa questão. Danadinha essa questão, né? Conseguiu resolver? Espero que sim. Deixa aqui embaixo nos comentários, então, quais foram as suas impressões sobre cada uma dessas questões, qual você achou mais fácil, qual você achou mais difícil, para a gente ter uma noção. Beleza? É isso, pessoal. Essas eram as questões. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixe o joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e, se quiser se inscrever aqui no canal, fique à vontade, não paga nada. Valeu? Só clicar na carinha que está aparecendo aqui em algum lugar e clicar no botão vermelho inscrever-se. No mais, bons estudos, boa prova e até a próxima!